Hoje vamos falar sobre bênção e obediência. Nós vemos na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, aonde está escrito que se obedecermos os mandamentos do Senhor, as bênçãos virão sobre nós. Aquele capítulo todo é maravilhoso. Se você tem uma Bíblia na sua casa, leia todo o capítulo, porque naquele capítulo está escrito as bênçãos e as maldições que estão escritas na Bíblia pelos nossos atos, pelas nossas obras. Ali fala claramente que se obedecermos, as bênçãos virão sobre nós. E lá vai estar escrito todas as bênçãos que virão quando você obedece a palavra do Senhor. E da metade do capítulo em diante você vai achar escrito a maldição que vem sobre aqueles que desobedecem. Lá está escrito todas as maldições que vêm sobre os que desobedecem. A palavra de Deus diz até as enfermidades. Muitas, a maioria, é pela desobediência à palavra do Senhor. Também está escrito lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Se você ler aquele capítulo todo, você vai entender o que é bênção e o que é maldição. E vai entender que Deus não jogou a doença, que Deus não jogou a maldição sobre nós. Fomos nós que corremos atrás. Bem o contrário da bênção, porque a bênção, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, elas correm atrás de nós. Então nós queremos que a bênção corra atrás de nós, e não nós corrermos atrás de maldições, porque a maldição é gerada pelo próprio ser humano, é ele que atrai a maldição. Quando Deus criou o homem e colocou ali no jardim do Éden, Deus deu uma dica a eles, um conselho. Deus não proibiu. Deus deu um conselho: não coma da fruta proibida, não coma o fruto proibido. De toda fruta do jardim podes comer, menos essa. Deus não proibiu, porque se ele tivesse proibido, eles não teriam comido. Mas como Deus deu livre-arbítrio ao homem, para ele decidir o que ele faz ou deixa de fazer, Deus deixou aquela árvore lá. E o homem, na sua desobediência, comeu do fruto proibido. Nós vemos que a desobediência traz muitos males. Por causa da desobediência de Adão e Eva, Deus determinou que a mulher ia aumentar as dores de parto. A mulher poderia ter um filho sem tantas dores, mas o castigo foi aumentar as dores de parto por causa do pecado, por causa da desobediência. Adão passeava naquele jardim, monitorava aquele jardim, já pegou o jardim todo prontinho, porque o nosso Deus, ele é perfeito, tudo que ele faz é perfeito. Quando ele faz, ele não deixa nada por fazer. Ele entregou o jardim para Adão com tudo pronto para ele sobreviver, para ele se alimentar, não faltou nada. Mas ele tinha que desobedecer ao Senhor. Quando Deus entregou o jardim ao homem, já tinha fruto. Não foi apenas uma mudinha que estava crescendo para Adão cuidar para ela crescer, não. Já entregou com as árvores prontas e frutíferas. Deu tudo de bom para o homem viver bem. Mas infelizmente o homem é desobediente. Os animais honram a Deus, os animais obedecem a Deus, o mar obedece a Deus e o homem não obedece. Eu fico meditando na palavra de Deus quando Jonas fugiu da presença de Deus em vez de ir para Nínive, que foi para Tarsos. Jonas desobedeceu a Deus, indo para um lugar diferente daquele que Deus ordenou. Mas o peixe obedeceu a Deus e levou Jonas até onde Deus queria que Jonas fosse. O peixe foi mais obediente do que Jonas.
Então, nós vemos que o pecado se espalhou no mundo por causa da desobediência dos homens. Porque o homem não quer obedecer a Deus. O homem quer ser dono do seu próprio nariz. Deus deixou o livre-arbítrio, sim, mas nós temos que saber usar ele para o bem e não para o mal. Porque a consequência vem. Deus é bom, misericordioso, perdoador, ele perdoa. Todo aquele que pecar e se arrepender, Deus perdoa. Mas a consequência do pecado, ela vem. Essa, você não escapa dela, não. Você vai ter que viver a consequência do seu pecado. Por isso, pense 2 vezes, 3 vezes, antes de você cometer algo que possa vir lhe prejudicar mais tarde. Então, a palavra do Senhor diz em Deuteronômio: e se obedecer, todas essas bênçãos virão sobre vós quando obedeceres os mandamentos. Aí você me pergunta, quais são os mandamentos? Os mandamentos são 10, mas se resumem. Jesus resumiu em 2, porque quem tem esses 2 cumpre todos os outros. Jesus resumiu dizendo: o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, ou de todo o teu coração. O segundo maior mandamento, ama o próximo como a ti mesmo. Aí eu te falo, se você tiver esses 2 mandamentos, você cumprir, todos os outros são cumpridos na sua vida com facilidade. Porque se você ama a Deus, você vai obedecer a Deus, você vai se livrar do pecado, você vai renunciar ao pecado, você vai renunciar às coisas que ferem a santidade de Deus. Se você ama o seu próximo, você vai cumprir outros tantos mandamentos. Você não vai desejar cobiçar a casa do próximo. Você não vai cobiçar a mulher do próximo, que é outro mandamento. Você não vai matar se você amar o seu próximo, que é outro mandamento. E por aí vai. Esses 2 mandamentos se resumem em tudo isso. Porque quem ama a Deus é fiel, quem ama a Deus é honesto. Quem ama a Deus obedece a palavra de Deus. Quem ama o seu próximo não cobiça os bens do seu próximo, não inveja o seu próximo, não cobiça a mulher do próximo, nem os bens do próximo, não rouba o próximo, não mata o próximo. Então você vai com facilidade cumprir esses mandamentos porque ama o seu próximo. Então obedeça a palavra do Senhor. Tente conhecer para obedecer, porque sem conhecer você não vai obedecer. E eu te indico o capítulo 28 de Deuteronômio. Leia todo, você vai tirar um grande proveito. Eu lhe garanto que depois que você ler esse capítulo, a sua vida vai mudar, porque você vai mudar os seus conceitos. Você vai entender o que está te fazendo mal. E vai entender o que está te faltando para que você viva bem. A vida está difícil, as coisas estão andando tudo ao contrário do que você deseja, do que você almeja, do que você espera. Então, leia esse capítulo e você vai descobrir lá muita coisa que você está fazendo que está te trazendo esse mal. E você vai descobrir também muitas outras coisas que tem lá, que você devia estar fazendo para viver melhor e você não está fazendo. Então leia, obedeça o que lá está escrito e veja quantas bênçãos vai vir sobre a sua vida. Elas vão vir ao seu encontro. Se você está precisando de um emprego, você não vai precisar sair correndo atrás de emprego. Alguém vai bater na sua porta e te oferecer quando você obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Amém? Essa é a dica que eu deixo para você nessa manhã. Dica de prosperidade. Dica de vida abençoada por Deus, em nome de Jesus. Tenha um bom dia. Se esse vídeo, se essa dica foi útil para você, compartilhe com outras pessoas que precisam